Vamos abrir a Bíblia então em Atos, capítulo 8. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8 para a nossa meditação nessa noite. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar ao nosso coração através da sua palavra. Meus irmãos, nós, sabido de todos que estamos enfrentando uma pandemia no Brasil, no mundo, e a notícia que não sai da TV, das mídias, é a questão da quantidade de mortos pelo coronavírus, a quantidade de pessoas contaminadas e o caos que esse vírus tem causado aí no mundo e tem chegado até nós aqui no Brasil. E a grande questão que nós, cristãos, e a maioria das pessoas estão fazendo é qual é o papel da igreja diante dessa epidemia? Qual é a voz da igreja diante dessa epidemia que está aí se alastrando pelo Brasil? Mais de 3 mil casos, já passou do número de 100 mortos no Brasil até agora. E qual é o papel da igreja em face a essa epidemia? Qual é a mensagem que a igreja deve transmitir ao povo diante dessa situação? Qual é a postura que a igreja deve tomar diante dessa situação que nós estamos enfrentando? Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, registrado em Atos, narra para nós um momento tão difícil, eu diria eu, que bem mais complicado que a igreja enfrentou no passado e que nem chega perto do que a igreja está enfrentando agora. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar o versículo primeiro que nós lemos, diz o seguinte, que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Aquela igreja que estava localizada na cidade de Jerusalém, nesse período da sua história, a Bíblia nos diz que estavam todos enfrentando uma grande perseguição. Esse era o primeiro problema que nós encontramos registrado aqui nesse texto. A igreja estava enfrentando uma grande perseguição. Essa perseguição vinha do Império Romano, em que estava prendendo os cristãos, e o versículo 2 nos mostra que alguns homens piedosos haviam sepultado Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Estevão acabara de ser apedrejado, um dos líderes da igreja, um dos diáconos da igreja, acabara de ser apedrejado porque ele estava pregando a palavra de Deus. Então, imagine a situação que a igreja estava enfrentando. Não bastara a perseguição romana, agora a igreja estava de luto, porque um dos seus líderes, dos seus diáconos, o pregador Estevão, fora apedrejado por causa da perseguição. Mas não apenas isso, se você olhar o versículo 3 comigo, você vai perceber que um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso, estava invadindo as casas dos cristãos e arrastava homens e mulheres, e estavam levando eles ao cárcere. Imagine você na sua casa,
e de repente chega a uma tropa romana de soldados e arrastar você e prender você pelo simples fato de que você está professando a sua fé em Cristo. O que estava acontecendo nessa época da igreja era um problema muito maior do que a igreja moderna está enfrentando hoje, pelo menos aqui para o nosso contexto de Brasil. Perceba que a membresia daquela igreja estava sendo atacada, estava sendo afetada pela perseguição e eles estavam presos não nas suas casas, como nós estamos agora por causa do confinamento social, mas eles estavam presos no cárcere por causa da fé que eles professavam na pessoa de Jesus Cristo. E perceba ainda no versículo 1 que não só havia uma perseguição, mas como os membros daquela igreja, no versículo 1, diz que foram dispersos de Jerusalém, eles foram expulsos das suas casas e eles começaram a andar agora, a peregrinar pelas regiões da Judéia e pelas regiões da Samaria. Então perceba que a igreja nessa época, nesse contexto, estava enfrentando uma perseguição, eles estavam enfrentando o luto pela morte de Estevão, eles estavam tendo as suas casas invadidas e cada um dos seus membros agora estavam sendo levados presos ao cárcere, simplesmente por professarem a sua fé em Cristo. E aí a gente precisa lembrar um pouco do contexto histórico da época em que essa igreja estava inserida. A cidade de Jerusalém, como todas essas províncias da Judéia e da Samaria, estavam pertencentes ao domínio romano. Havia muita escravidão nessa época. E havia ainda o culto que era dedicado ao imperador romano. Então, não bastaram esses problemas internos, ainda a igreja nessa época estava enfrentando problemas de ordem social, de ordem política e de ordem também religiosa. Os cristãos tinham que conviver com essa questão de adorar ou não o imperador de Roma. E, refletindo nesse texto, eu me coloquei a pensar sobre alguns problemas que nós estamos enfrentando hoje como Igreja de Cristo. E eu listei alguns aqui. Estamos, como Igreja de Cristo, enfrentando hoje, principalmente, o problema da pandemia, o coronavírus, que ataca principalmente pessoas a partir de 60 anos de idade, que são mais vulneráveis, pessoas que têm algum tipo de patologia, como diabetes e problemas respiratórios. Estamos enfrentando hoje, como Igreja de Cristo, a questão das notícias sensacionalistas da nossa mídia. E eu agora, pouco tempo antes de iniciar essa live, eu fui pesquisar na OMS sobre os dados de quantas pessoas tinham sido curadas pelo coronavírus. E eu tive uma certa dificuldade de achar, de encontrar alguma notícia nesse teor de quantas pessoas foram curadas, porque o que mais você ouve nas mídias, tanto tradicionais como TV e rádio, e nas mídias também sociais que estão ao nosso alcance, são notícias de mortos, são notícias e números de pessoas contaminadas. E eu achei aqui o dado na OMS, já ao redor do mundo, 127 mil pessoas foram curadas do coronavírus. E a maioria delas, 80% dessas pessoas que foram curadas pelo coronavírus, não precisaram de terapia intensiva. Há pouco tempo antes de começar essa live, o presidente, através do Ministério da Saúde, publicou um decreto do uso de uma substância que também já era usada para a cura e o enfrentamento da malária, e essa substância já está disponível nos hospitais para começar a iniciar o tratamento de pessoas que já estão acometidas pelo coronavírus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos bombardeados de tanta notícia negativa e isso tem gerado nas pessoas medo e pânico e uma grande confusão. São problemas que as pessoas estão enfrentando diante do coronavírus. Medo, pânico, ansiedade, confusão e medo até de sair de casa.
E o coronavírus já tem gerado outros problemas, por exemplo, como o desemprego. No Brasil, são 38 milhões de trabalhadores autônomos que já foram atingidos direto e indiretamente por causa dessa pandemia. Há um outro problema que está vindo aí, que os especialistas chamam de recessão econômica, porque o Brasil está parado, as empresas estão paradas, há um grande perigo de nós sofrermos aí com a recessão econômica e nós sofremos alta na cesta básica, os combustíveis poderão subir os preços daqui a alguns dias, e são problemas esses que nós, como cidadãos e como Igreja de Deus também na Terra, estamos enfrentando nesse momento. E diante desses problemas, diante desses fatos, as pessoas estão perguntando qual é o papel da igreja no enfrentamento desses problemas. Como é que a Igreja de Cristo deve comportar-se diante da pandemia, diante das notícias sensacionalistas, diante também da impossibilidade de nos reunirmos de forma presencial, como tradicionalmente ao longo dos séculos a Igreja de Deus tem se reunido ao redor da terra. É um outro problema que nós, como Igreja de Cristo, estamos enfrentando, a impossibilidade de estarmos reunidos no espaço físico de forma pessoal. Como nós podemos, como Igreja de Deus, enfrentar o medo da morte, de sermos contaminados pelo coronavírus, o pânico que tem sido gerado pelas notícias sensacionalistas e como a Igreja de Cristo deve enfrentar aí uma possível recessão econômica. Qual é a voz da Igreja em meio a toda essa pandemia que tem sido aí difundida com uma certa força e velocidade pelos meios de comunicação? E aí, diante dessas perguntas, existem algumas vozes equivocadas. Por exemplo, há algumas pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo que acreditam que esse tempo que os templos foram fechados funciona como uma espécie de férias de Deus. Por incrível que pareça, há algumas pessoas que estão alegres porque os templos estão fechados e elas não precisam mais cumprir com as suas obrigações religiosas. Há algumas vozes equivocadas de algumas pessoas como Igreja de Deus acreditarem que esse é um tempo de somente ficar em casa e desfrutar aí da piscina, desfrutar do conforto e estar nas redes sociais apenas postando e compartilhando coisas que acham que sejam importantes e necessárias. Há uma terceira voz que eu acredito que seja equivocada da igreja, quando a Igreja de Cristo, que não é o templo, quando eu me refiro aqui à igreja, eu quero deixar claro que eu estou me referindo a pessoas como eu e você que está me ouvindo nesse momento. A igreja ela é feita de pessoas, de homens e de mulheres que foram salvas por Cristo Jesus. Há uma voz equivocada da igreja em acreditar que esse tempo de isolamento social é um tempo para passar o tempo com lazer, com filmes, com praia, com piscina, com Netflix, e apenas isso. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter um tempo de lazer. O que eu estou dizendo é que se a Igreja de Cristo acredita que, diante da pandemia e desse caos generalizado, a voz que ela deve emitir à sociedade é uma voz de lazer, essa voz está equivocada. Há uma outra voz que eu acredito que seja equivocada para que a igreja responda aos anseios da sociedade nesse tempo de pandemia, é a voz de somente os cultos online. É claro que nós estamos vivendo um isolamento social, mas isso não nos impede de nos aproximarmos de algumas pessoas que estão fora da área de risco. E há uma outra voz que eu acredito que seja equivocada da igreja, que é a voz da revolução. Há quem diga que é o momento da igreja se rebelar contra o governo e se rebelar contra as decisões das autoridades e sair às ruas e fazer manifestações e
partir para esse princípio. Então, meus irmãos, diante desses problemas que nós temos levantado aqui, como a pandemia, notícias sensacionalistas, impossibilidades da igreja se reunir de forma presencial, medo, pânico, ansiedade, uma possível recessão econômica, desempregos batendo a porta. Qual é, então, a voz da igreja diante dessa situação que nós estamos vivenciando? Nós precisamos olhar para o texto que nós lemos e buscar nele a resposta, buscar na palavra de Deus a resposta para qual deve ser a voz da igreja nesse tempo de pandemia. E eu quero destacar que a voz da igreja, diante desses problemas que nós estamos enfrentando, ela é a mesma voz que a igreja vem manifestando ao longo dos seus 2 milênios, pelo menos, de existência aqui na Terra. E eu me refiro aos 2 milênios de igreja, quando Cristo inicia seu ministério na Terra, anunciando o Evangelho de Deus, curando os enfermos, purificando os leprosos e pregando arrependimento a todos os povos. A voz da igreja, diante da pandemia, diante da possível recessão econômica, diante da impossibilidade de nos reunirmos presencialmente, eu digo para você que continua sendo a mesma. Se você observar o texto que nós lemos, a igreja estava enfrentando uma perseguição do Império Romano. Os crentes daquela época foram dispersos pela região da Judéia e pela região da Samaria. Os crentes daquela época estavam sendo levados ao cárcere. Os crentes daquela época estavam chorando a morte de Estevão, que tinha acabado de ser apedrejado, e eles estavam enfrentando um contexto social muito mais problemático do que o que nós estamos enfrentando agora. E qual foi a postura dos cristãos da época, aqui do relato de Atos, diante da pandemia social que eles estavam enfrentando? Perseguição, prisão, dispersão e morte de Estevão. Se você olhar, eu convido você a olhar comigo aí, o versículo 4 e o versículo 5, quando diz para nós: entretanto, entre mentes, aqueles que foram dispersos iam por toda a parte fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Versículo 5, Filipe desceu à cidade de Samaria e anunciava-lhes a Cristo. Eu quero dizer, meus irmãos, que a voz da igreja diante da pandemia, diante dos problemas que a sociedade está enfrentando, a primeira voz que a igreja deve emitir é uma voz profética, não a voz de novas profecias, não no sentido de uma nova revelação, mas no sentido de que esse é o momento oportuno que a igreja deve levantar-se para anunciar o evangelho da graça de Deus. É o momento oportuno que eu e você, como igreja de Cristo, devemos usar todos os meios possíveis para anunciarmos o evangelho de Deus, a palavra de Deus, porque diante do caos social, diante da perseguição, diante da morte de Estevão, diante da prisão, diante da dispersão, o que aqueles irmãos estavam fazendo era indo por toda a parte, pregando a palavra de Deus, e Filipe estava anunciando a Cristo. Meus irmãos, nós fomos todos chamados para anunciarmos a palavra de Deus. Fomos chamados por Deus para nos tornarmos mensageiros da boa notícia. O mundo está em caos, as pessoas estão desesperadas, muitas com medo, muitas sofrendo de ansiedade, de pânico, sem esperança, sem expectativa, sem uma solução diante dos problemas anunciados, e você tem a resposta. Você tem a mensagem de esperança que o mundo necessita ouvir, e esse é o momento da igreja levantar-se com a sua voz profética e anunciar o evangelho da esperança. Nós precisamos, meus irmãos, anunciar uma mensagem de fé,
diante do caos. Nós precisamos anunciar a mensagem de vida diante da possibilidade da morte que pode ser causada pelo coronavírus. Nós devemos, meus irmãos, anunciarmos a mensagem da esperança diante do caos instalado pelas notícias sensacionalistas. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus como igreja do Senhor para, nesse momento de pandemia, levantarmos a nossa voz profética e dizermos para as pessoas que, diante da possibilidade da morte causada pelo coronavírus, há uma receita, há uma vacina, há um antídoto sobre a morte. E o antídoto sobre a morte é Jesus Cristo. A grande verdade é que nós um dia iremos nos encontrarmos com a morte, seja via coronavírus, seja via um outro fator, todos nós iremos enfrentar a morte. Mas a grande verdade é que o fato de que eu e você estamos como igreja impossibilitados de nos reunirmos presencialmente num templo, isso não deve abalar a nossa fé. Isso não é motivo para nos entristecermos, isso não é motivo para que nós fiquemos desesperados. Nós precisamos olhar para a história da igreja, e um dos pais da igreja, escrevendo, ele disse o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja do Senhor, ela sempre enfrentou problemas, ela sempre enfrentou lutas, ela sempre enfrentou tempos e dias difíceis e tenebrosos, como esse que nós estamos passando. E nós precisamos olhar para a história da igreja e olhar para o Cristo que esteve presente na história da igreja, dando vitória ao seu povo, dando livramento ao seu povo. E nós precisamos entender que esse tempo não será diferente. Cristo está conosco. Cristo está conduzindo a sua igreja diante da pandemia, diante do caos, diante da possível recessão econômica, diante do desemprego, diante das enfermidades, diante das lutas. Cristo está conduzindo a sua igreja, e Cristo está conduzindo a sua igreja para que ela cumpra o seu papel de voz profética na sociedade. É o momento de nós convidarmos e chamarmos as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. É o momento da igreja se levantar e anunciar a todo mundo que existe uma mensagem de esperança, de salvação, existe uma mensagem de fé, uma mensagem de transformação de vida, uma mensagem que deve ser proclamada em todo o tempo. E aí, meus irmãos, nós somos responsáveis diante de Deus para proclamarmos como igreja de Cristo esta mensagem do Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho que traz fé ao nosso coração, o Evangelho que produz arrependimento em nossas vidas. É tempo de nós nos arrependermos do nosso pecado. É tempo de nós voltarmos para Deus. É tempo de nós nos aproximarmos do Senhor. É tempo de nos achegarmos ao Deus que criou os céus e que criou a terra. Mas há uma segunda voz aqui nesse texto, muito clara para nós, de como a igreja deve se comportar diante da pandemia, diante do caos, diante da possível recessão econômica, diante do desemprego, diante da impossibilidade de nos reunirmos de forma presencial. Versículo 6 e o versículo 7 nos mostra isso. A Bíblia diz que diante da perseguição, diante da prisão e diante da dispersão, a Bíblia diz que quando Filipe chega na cidade de Samaria, as pessoas ouviam a sua mensagem e as pessoas viam os sinais que ele operava. E os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Segunda voz que a igreja deve emitir, a segunda voz que a igreja deve fazer conhecida diante da sociedade, no meio dessa pandemia, da possível recessão econômica, no meio do medo, do pânico, do caos, é a voz do serviço, é a voz da diaconia, é a voz
em que a igreja agora deve se levantar para servir ao próximo. Perceba que Filipe, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da possibilidade dele ser preso, mesmo no meio da dispersão fora da sociedade, ele prega a palavra de Deus, mas ele também opera sinais ali na cidade de Samaria, e muitos paralíticos e pessoas que eram coxos foram curados. É o serviço. A igreja, meus irmãos, ela é chamada para servir a Deus. A igreja, ela é posta no mundo como um agente de serviço a Deus e também ao seu próximo. Pessoas ali em Samaria eram livres dos demônios. Pessoas ali em Samaria eram curadas das suas doenças. E nós, em nossos dias, precisamos também colocar a nossa vida em serviço ao nosso próximo. E quando eu olho para a história da igreja no século XVI, na Europa, quando ela foi atingida pela peste negra, o pastor e reformador Lutero escreve uma carta pastoral. E eu destaquei alguns trechos que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, da carta que Lutero escreveu no século XVI, quando a Europa enfrentou a peste negra. Ele diz o seguinte, ele disse, farei vapor e ajudarei a purificar o ar, eu irei administrar os remédios e eu irei tomá-los. Isso nos mostra que Lutero seguiu as orientações médicas daquela época. Ele disse mais, ele disse, evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária, para que eu não seja contaminado e para que ninguém seja contaminado por mim. Só que a carta não para por aí. Lutero diz mais, ele diz na sua carta, se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar que ele esteja. E não evitarei de me aproximar do meu próximo, mas eu irei até ele de forma livre. E então ele conclui a sua carta dizendo, se Deus quiser me levar, ele certamente me levará, e eu terei feito o que ele esperava de mim, e, portanto, não serei responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Nós vemos aqui um equilíbrio na carta que Lutero escreve. Ele diz que iria produzir vapor, que era um dos meios daquela época para se evitar a peste, que ele iria purificar o ar através desse vapor, seria para nós hoje um umidificador de ar. Ele iria administrar os remédios, iria tomá-los e evitaria lugares que não seria necessário a sua presença. Contudo, Lutero não abre mão do serviço que ele entende que Deus chamou para que ele pudesse exercer. E ele disse que se algum dos seus irmãos precisasse dele, ou seja, para uma oração, para uma palavra, ele iria até esses irmãos e não hesitaria de fazer isso. Meus irmãos, eu não estou dizendo para você sair do seu confinamento, eu não estou dizendo para você expor a sua vida em lugares onde há aglomerações. O que eu estou dizendo é que a igreja de Deus é chamada para servir o próximo. E muitas vezes o nosso serviço implica, sim, em colocar a nossa vida em risco, porque a história da igreja é repleta de exemplos como esse. A história da própria igreja que eu faço parte, a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, é feita através de um jovem que deixa os Estados Unidos da América na sua plena juventude e vem para o Brasil. Quando eu olho para a história de um outro homem chamado Simonton, no dia 12 de agosto de 1859, ele chega ao Brasil depois de 55 dias de viagem pelo mar. Ele chega no Brasil no dia 12 de agosto. O Brasil ainda era a época imperial, era ainda o governo imperial aqui no Brasil. E nessa época, o Brasil estava sendo assolado pela febre amarela. E eu fico imaginando se Simonton tivesse pensado consigo mesmo, eu não vou para o Brasil porque lá as pessoas estão morrendo de uma doença chamada
febre amarela, vou ficar aqui nos Estados Unidos mesmo. Mas ele não pensa nisso, ele pensa em pregar a palavra. Ele vem no dia 22 de abril do ano de 1860, alguns meses depois, ele realiza a primeira escola bíblica aqui no Brasil. Eu estou aqui fazendo um breve resumo da biografia desse homem para nós entendermos o que significa servir a Deus. Ele não se limitou apenas ao Rio de Janeiro, que era a cidade que ele estava residindo, mas ele viajou para o estado de Minas Gerais e ele também fez algumas viagens para o estado de São Paulo. Em 1862, ele fica sabendo que a sua mãe está doente e ele volta para os Estados Unidos. Só que quando ele chega lá, a sua mãe já havia morrido e já havia sido sepultada e ele não tem tempo de despedir-se da sua mãe, a quem ele tanto amava. É o preço de quem coloca a sua vida ao serviço do reino de Deus. Um ano e meio depois, Simonton casa-se com a sua esposa chamada Ellen. Depois disso, depois de um ano e meio casado, a sua esposa morre e ele sofre duramente essa dor em seu coração. Mas ele não se deixa abalar pelo sofrimento e ele planta igrejas ao redor do Brasil. Ele organiza o presbitério no Rio de Janeiro. Ele criou o primeiro jornal protestante do Brasil, chamado Imprensa Evangélica. Ele criou o primeiro seminário protestante no Brasil, chamado Seminário Primitivo. Ele cria uma escola paroquial. E tudo isso, meus irmãos, no espaço de 8 anos. E no ano de 1867, esse jovem, chamado Simonton, ele é acometido pela febre amarela. E no dia 9 de dezembro do mesmo ano, de 1867, aos 33 anos de idade, esse homem chamado Simonton, ele morre porque ele foi acometido pela febre amarela. Por que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo para você que você vai morrer aí pelo coronavírus, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que ao longo da história da Igreja de Deus, várias pessoas morreram e morreram em serviço. E quando nós olhamos um pouco para trás agora, nós vamos ver que o Senhor da Igreja, ele morreu em serviço, numa cruz, para salvar a minha e a sua vida. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, desde a sua tenra idade, aos 12 anos, a sua mãe e o seu pai o perdem de vista e alguns dias depois o encontram. E Cristo está no templo, no meio dos doutores, e a Bíblia diz que ele está pregando a palavra de Deus. Jesus, os evangelhos registram que ele não tinha tempo de reclinar a sua cabeça. A Bíblia diz que ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o evangelho da graça de Deus e chamando todas as pessoas para que se arrependessem dos seus pecados, porque o reino dos céus havia chegado. Jesus, ele passa o tempo todo dizendo para as pessoas: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. A vida de Jesus poderia ser resumida em 2 palavras, em 2 ações: pregação do evangelho e serviço ao próximo. Jesus passa o tempo todo servindo as pessoas. Ele curava os leprosos, ele curava os coxos, expulsava os demônios das pessoas. Ele pregava a palavra de Deus. E ele nos serve com a sua própria vida. E o ápice, o clímax do serviço de Jesus não é dentro do templo. Pelo contrário, é fora do templo. Jesus chega ao ápice do seu serviço fora da cidade de Jerusalém. Ele é crucificado fora dos muros de Jerusalém. Ele é despido, é posto a coroa de cruz, de espinho na sua cabeça. Ele é chicoteado, ele sofre, porque ele está nos servindo. E ele está nos servindo com a sua própria vida. E nós agora, meus irmãos,
nesse tempo de confinamento social, não podemos perder de vista a nossa fé, que está fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a voz profética da igreja. Ele é o exemplo de serviço da igreja. E eu e você devemos olhar para ele, olhar para o que ele fez, olhar para quem ele é e olhar para o que ele está fazendo na minha e na sua vida. E você precisa entender que esse tempo de confinamento social não é um tempo de férias para a igreja, que a igreja precisa se levantar e usar todos os meios possíveis para pregar o evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, nós precisamos, nesse tempo a que é chamado hoje, agora, falarmos para todo mundo que está ao nosso alcance, que é tempo de arrepender dos seus pecados, que é tempo de entregar suas vidas para Jesus Cristo. Não sabemos quanto tempo mais nós teremos. Não sabemos quantas pandemias nós ainda iremos enfrentar. Então, meus irmãos, que nós, como Igreja de Deus, possamos olhar para Cristo, que foi e é a voz profética da igreja, que foi e é o exemplo de serviço, e ele serviu a todos nós com a sua própria vida, morrendo para que eu e você agora tenhamos a vida eterna. Essa é a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite. Qual é a voz da igreja? É a voz profética. É tempo de nos levantarmos e pregarmos o Evangelho de Cristo. E é tempo de servirmos uns aos outros. Sirva o seu próximo, ligue para ele. Pega o seu telefone aí, liga para alguém, fala a mensagem de Deus para ele. Manda uma mensagem no WhatsApp, usa a rede social, Facebook, Instagram. Se você tem alguém que é próximo seu, e você pode ir lá fazer as compras dessa pessoa que é de risco, do grupo de risco, vá lá e faça isso como Igreja de Deus. Se você pode visitar alguém que não é da área de risco, vá lá e visite essa pessoa pessoalmente. Não é tempo da igreja tirar férias, é tempo da igreja se levantar como voz profética, anunciando o evangelho de arrependimento, o evangelho de transformação, o evangelho do reino dos céus. E é tempo da igreja servir ao próximo. Coloque-se à disposição de Deus. Coloque-se à disposição do Senhor Jesus Cristo e seja sal, seja luz, seja voz profética, seja uma voz de bênção, não uma voz de maldição na vida das pessoas. E seja uma voz que sirva, não uma voz ociosa, uma voz preguiçosa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana que está se iniciando agora e que nós sejamos todos abençoados por Deus, e a nossa oração é que essa reclusão social termine o mais rápido possível, que o Brasil seja abençoado por Deus e que a cura chegue a todos os brasileiros que estão aí contaminados por esse coronavírus. Convido você a orar mais uma vez comigo, colocar a sua vida e também a minha vida diante de Deus, para que nós estejamos à disposição do Senhor como uma voz profética de Deus na terra e também como uma voz de serviço ao nosso próximo, a todos que estão ao nosso alcance nesse tempo de pandemia. Oremos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, graças te damos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor por todos nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de meditarmos na tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos chamados filhos de Deus. Eu quero orar pela igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. Eu quero orar ao Senhor pela igreja presbiteriana de Itobi. Ó Deus, cada membro dessa igreja, da tua igreja, ó Deus, que se levante com uma voz profética e que possamos todos nós falar do teu evangelho ao maior número de pessoas possíveis que nós pudermos falar. Ó Deus, e que nós, como igreja do Senhor, possamos compreender que fomos chamados para servir ao nosso próximo, mesmo diante da crise, mesmo diante das nossas limitações de espaço, ó Deus,
e de tempo em que nós estamos limitados. Ainda assim, Deus, somos chamados pelo Senhor. A exemplo de Lutero, que enfrentou aquela peste negra, mas colocou a sua vida diante de Deus e serviu ao seu próximo. Ó Deus, eu quero orar ao Senhor pelos enfermos, por todas as pessoas, ó Pai, que foram acometidas aí por esse vírus. Que o Senhor esteja curando essas pessoas. Ó Deus, abençoe esse novo medicamento, Pai, que está sendo e que foi liberado, ó Deus, neste dia, para que esteja sendo, ó Deus, manipulado na vida dessas pessoas que foram contaminadas por esse vírus. Que esse medicamento, Pai, possa ajudar essas pessoas a se recuperarem, ó Deus, dos sintomas desse vírus, ó Deus, que causa insuficiência respiratória na vida dessas pessoas. Ó Deus, obrigado por essas pessoas que nos acompanharam aqui através do Instagram, através da página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Tobi. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra, Deus. Nos abençoe e nos ajude a enfrentar esse tempo de confinamento, ó Deus, para que nós, ainda que estejamos confinados, possamos, ó Deus, nos comportarmos como Igreja do Senhor, com a voz profética anunciando o Teu Evangelho e como uma voz de serviço, servindo aqueles que estão longe e aqueles que estão perto de nós. E assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Você que está aí no Instagram, e você que está aí no Facebook. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua semana e tenha um excelente fim de noite na presença do nosso bom Deus. Um abraço.